Muito bem. Bom, gente, então é um prazer estar aqui com vocês, né? Agora a gente começa, então, para valer. Não quero demorar muito, eu acho que esses encontros são muito benéficos, né? Mas sem muitas delongas, porque a gente também fica muito mais cansado com esse trabalho pela internet, né? Esse trabalho virtual, do que se ele fosse presencial. Então, eu sou a professora Marta, né? Eu estou com vocês nessas duas primeiras disciplinas, e algumas coisas a gente precisa conversar para ajustar, e é um grande prazer estar aqui, viu? É um trabalho que eu faço com muito gosto. Sou professora no IFSU, né? Como eu já me apresentei antes ali naquele vídeo para vocês, e é um enorme prazer dar aula para o curso de Pedagogia mais uma vez. Eu já dei aula no curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas, né? E agora neste do IFSU. Sou professora de inglês, né? Minha formação não é em pedagogia, mas é uma área extremamente afim. E trabalho também num mestrado que é na área de ensino, né? Então, a gente circula muito bem nesse ambiente da educação, do ensino também. Então, eu espero que vocês tenham sempre um bom proveito das coisas que eu trago, né? Sou muito aberta às críticas e sugestões, já recebi várias sugestões de vocês, algumas coisas a gente acata, outras a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Para hoje, então, eu pensei da gente conversar um pouco sobre metodologia, né? E o que é um projeto de pesquisa. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que quando a gente começa uma disciplina, aqueles que são professores sabem, e aqueles que estão se preparando para trabalhar como docentes também já devem estar aprendendo sobre isso, a gente faz um planejamento, né? E é um plano, é uma ideia, está no mundo das ideias ainda. A gente coloca no papel ali porque a gente imagina que aquilo vai ser o melhor que aconteça. Bom, coisas mudam, né? Por exemplo, na vida real, nada virtual, eu planejei com os meus alunos aqui de ensino médio fazer vários projetos durante o ano. Provavelmente nenhum deles vão acontecer, porque nem aulas a gente está tendo no IFSU presencial, né? Então, meu planejamento provavelmente eu vou ter que refazê-lo quando eu voltar com as aulas lá e ver o que vai poder ser feito. Com vocês também não é muito diferente, a gente faz um planejamento. É sempre solicitado que o professor coloque ou tenha todas as aulas prontas antes de começar o curso, e às vezes no decorrer das aulas é que a gente vai conhecendo os alunos e que vai vendo quais são as demandas e como que a gente pode sanar os problemas, né, e atender os alunos da melhor maneira possível. Pois bem, gente, eu planejei para a disciplina de metodologia um projeto de pesquisa, porque até então eu não tinha me dado conta ainda que vocês teriam essa disciplina ainda por mais algum tempo e que já tinham tido também. Ela é apenas mais uma das disciplinas de metodologia que vocês têm. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração nessa terceira semana, nessa atividade da terceira e da quarta semana, com relação ao projeto de pesquisa, tá? Não será mais um projeto de pesquisa inteiro, nós vamos nos deter mais na questão do tema da pesquisa, tá? Neste recorte do que vocês vão pesquisar. E a ideia é que vocês aproveitem isso depois para o trabalho final de vocês, tá? Mas isso já está explicado ali no Moodle e depois no final eu posso explicar novamente, certo? Então vamos começar os trabalhos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E aí, porque eu preparei uma apresentaçãozinha que fica mais fácil da gente se achar. Então, sobre projeto de pesquisa. Daí, se travar alguma coisa, porque assim, ó, quando eu apresento aí, eu não vejo mais vocês, tá? Então, não tô vendo nem o chat. Então, Natália, qualquer coisa, tu me manda mensagem, tá? Que eu vou tentar ficar cuidando aqui também no ar. Tá certo. Isso, ou me Deixar. chama. Isso, falando assim, eu consigo saber que tá tudo bem. Senão, eu não enxergo vocês. E é muito estranho, né, gente? Eu não sou youtuber
não sou não sou influencer, não sou, nem gosto de câmera, né? E é muito estranho a gente ter que falar com uma câmera. Eu sou professora, né? Eu não nasci para falar para um computador, né? Para uma tela. Muito estranho. Mas vamos lá, é o que nós temos, né? E por um lado, é uma vantagem, porque eu jamais poderia conversar com todos vocês se não fosse assim, né? Eu jamais iria em todos os polos. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem. Gente, então, trabalhando um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, tá? Hoje a gente vai trabalhar com alguns conceitos que tem dentro do projeto. Então, né, por que a gente precisa pesquisar? Bom, pesquisar é inerente do ser humano, né? A gente é curioso, e o professor normalmente é um ser extremamente curioso. Não há professor que não tem uma questão que precisa ser resolvida na sala de aula. A gente sempre tem um problema para resolver. Seja ele, às vezes, de uma dimensão enorme, ou às vezes coisas muito pequenas, mas que também exigem um certo tipo de pesquisa, certo? Então, e pesquisar é o que vai nos ajudar nessa tomada de decisões, para ver o que a gente está fazendo que está certo, o que está errado. E às vezes a gente acaba tomando decisões muito erradas ou não tão acuradas porque a gente não pesquisou direito, né? É necessário também que a gente tenha uma organização grande das coisas. O trabalho de pesquisa, ele funciona de uma forma muito organizada, porque senão a gente acaba perdendo o foco da pesquisa. E outra coisa importante já para falar para vocês é a questão desse trabalho que vocês vão ter para o final do curso, né? Que provavelmente será um tipo de TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, seja ele qual for, vocês terão um orientador. E esse trabalho com o orientador é muito parecido com o trabalho que vocês têm com o tutor aí, e tem retornos infinitos, tá? Infinitos, maneira de dizer ali, porque realmente, né, a gente escreve, aí outra pessoa lê, aí essa outra pessoa, o orientador, acha que faltou alguma coisinha aqui, aí volta, aí vem de novo, e são várias idas e vindas que o trabalho da gente tem, e isso é o normal, tá bem? Sobre projetos, né? Para que a gente pesquisa? A gente pesquisa porque a gente tem um projeto pela frente. E esse projeto pode ser de várias ordens, né? Daqui a pouco eu estou pensando em comprar uma casa ou fazer uma casa, né? Preciso projetar isso na minha vida e que a pesquisa esteja envolvida também. Acho que tem mais gente querendo entrar aqui. Só um pouquinho. Sim. Vocês continuam vendo, né, a tela? Então, Sim. a gente também pode planejar fazer um rico casamento em Las Vegas, né? Hoje em dia, então, com o dólar, esse preço que tá, a gente precisa planejar muito bem, que senão não vai dar certo, né? Se a gente pretende ter uma família, e ali eu botei um ícone bem icônico, bem icônico mesmo, de família, tá? O pai, a mãe, 2 filhos, preferencialmente um menino e uma menina, né? Que essa é a família padrão, né? Tô brincando, gente, né? Mas se a gente planeja ter uma família, seja ela da ordem que for, a gente precisa também fazer um projeto disso, né? Se a gente quer viajar, agora a gente não pode, mas a gente fica sonhando e projetando isso para algum dia na nossa vida. Pois bem, um projeto de pesquisa também tem suas várias etapas. Ele é um momento analítico do processo de investigação, né? A gente precisa fazer isso com uma boa delimitação do tema, e daí surgem as outras partes do projeto, né? A estrutura em si do projeto. A gente vai ter lá o título, a introdução, a revisão bibliográfica, o estado da arte, né? Os procedimentos metodológicos, análise de dados, aspectos éticos, mais alguém querendo entrar? E o cronograma e algumas referências, então, também deste projeto. Vejam que antes de colocar o título, né, eu coloquei aqui a delimitação do tema. É muito difícil a gente começar a trabalhar se a gente não souber nem sobre o que a gente quer tratar, tá? Então, eu já vou pedir que vocês agora, nesse momento, quem ainda não tem ideia o que te inquieta, que já comece a pensar nessa sua inquietação, nesses seus questionamentos, porque eles vão ser bem importantes para
para poder dar seguimento nas tarefas, certo? Também coloquei nesta ordem, mas essa ordem é a ordem linear que a gente normalmente vê os trabalhos, tá? Depois de prontos. Quando a gente faz, com exceção da delimitação do tema, nem sempre eles vêm nesta mesma ordem, né? Por exemplo, o título pode ser uma das últimas coisas que a gente faz, porque eu posso trabalhar todo o resto, né? E depois vir para a parte do título. Outra coisa que também pode acontecer depois é a introdução. De repente, eu vou trabalhar primeiro a revisão bibliográfica, aí depois eu vou partir para os procedimentos metodológicos, até porque na introdução deve dizer tudo isso, tá? Mas eu não vou antecipar muito, né? Vou colocar aqui para vocês. Então, eu coloquei algumas coisas nesse slide, que vai ficar nesta gravação para vocês, né? E algumas dessas coisas são dicas da prof, tá? Que seriam coisas extras, além do que eu tinha planejado em si. Sobre a delimitação do tema, né? Então, que tema é esse? O que te move, né? Qual é o teu problema com relação à educação? O que te faz pensar que... Bom, aqui tem uma pergunta. É bem importante a gente trabalhar com aquilo que a gente não sabe. Às vezes, quando a gente pensa num projeto de pesquisa ou numa pesquisa, pode ser tendência da gente trabalhar com coisas que a gente já está acostumado. Mas daí pensem, que crescimento que eu vou ter nisso, né? É bem importante trabalhar com coisas, não, claro, muito diferentes das que eu estou acostumada, mas que me tirem um pouquinho da zona de conforto, que façam com que o conhecimento que eu vou ter realmente me engrandeça e faça com que eu melhore no meu fazer docente, né? Porque é para isso que serve a pesquisa no âmbito da educação, é para melhorar o fazer docente de todos, seja daqueles que estão na sala de aula ou dos pesquisadores, né? Os pesquisadores fazerem isso na sala de aula. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, bem prático, que eu vou trazer ele de vez em quando, que é mais da minha alçada, assim, né? Então, por exemplo, me incomoda muito essa questão da dislexia, tá? Eu tenho vários alunos de inclusão, tenho alguns disléxicos, eu tenho um dos meus filhos é disléxico também, e eu fico muito preocupada com essa questão, porque eu sou professora de inglês, essa questão da aprendizagem da língua estrangeira, porque eu já li em algum lugar que disléxicos têm muita dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Mas por que isso, né? Como é que isso se dá? Então, esse seria, digamos, o meu tema, tá? Então, eu fico sempre questionando isso. Como é que eu posso fazer para melhorar a vida deste meu aluno na minha sala de aula de inglês, que é disléxico? Então, falando sobre as partes, e aí eu vou seguir mais ou menos uma ordem, tá? Só para a gente poder organizar o pensamento, né? O título, para o título sempre é importante a gente usar conceitos e expressões muito claras, títulos muito longos às vezes não favorecem, né? E eles têm que ter muito a ver com o tema que a gente está usando. E lembrando disso, se vocês gostam de começar pelo começo, pelo título, lembrem que ele pode ser mudado ao longo do trabalho sem problema nenhum. Né? Muitas vezes a gente vai lá para a banca final e aí lá eles dizem, poxa, esse teu título acho que podia ter mais isso, né? Então ele deve ser conciso, não entrar muito em detalhes, porque não é o principal, né? Os detalhes vão vir depois, e ele tem que ter uma certa provocação, ele tem que atrair o leitor, né? O leitor precisa ler aquele título e saber do que está falando. Se precisar, a gente pode usar alguns subtítulos, né? Só para clarificar, mas também só se for muito necessário. Então, como eu disse antes, os grandes eles podem gerar alguma confusão. Depois da introdução, né? O que pode ter numa introdução? A gente vai falar do tema, a justificativa, as questões ou as hipóteses, mais gente querendo entrar. Aí na próxima nós vamos ter que fazer isso diferente. Acho que eu vou marcar para antes, aí todo mundo entra antes, senão tem que ficar saindo e voltando aqui da minha apresentação. Então, as questões ou hipóteses, a formulação, a delimitação,
o problema específico a resolver quanto ao tema no decorrer da pesquisa, o que será pesquisado, né? Qual é a minha pergunta? A justificativa, normalmente seguindo esses critérios, né? Por que é que eu vou... Eu tenho que sempre responder a pergunta do porquê essa pesquisa, quando eu estou falando na justificativa. Qual é a relevância? Qual é a originalidade? Qual é a viabilidade? É de interesse pessoal? Por que eu escolhi esse problema para pesquisar? E os objetivos, né? E esses podem ser apresentados em item separado, após a introdução, ou no texto da introdução. Então, algumas dicas sobre objetivos. Vocês já sabem, né? Mas não custa lembrar que os objetivos a gente usa sempre com verbos no infinitivo, né? Então, a gente vai ter verbos do tipo conhecer, identificar, examinar, levantar, descobrir, caracterizar, descrever, traçar, analisar, avaliar, verificar, explicar. Tá? Esses são alguns dos verbos que a gente pode usar para formular lá os nossos objetivos gerais e específicos. Quanto à revisão bibliográfica, estado da arte. E aqui é que eu gostaria que vocês focassem bastante atenção de vocês, porque é daqui que vai sair o trabalho dessa terceira semana. Mais gente querendo entrar. E um golinho d'água, que também é bom, né? Vamos lá. Opa, desculpem. Aqui. O que é esse estado da arte? Então, o estado da arte é uma nomenclatura nova, inclusive, que tem se dado para alguns trabalhos, para os trabalhos acadêmicos, no sentido que o estado da arte é a parte do trabalho onde a gente vai descobrir o que já existe sobre este assunto. Então, é um levantamento do que os outros autores todos já falaram sobre esse tema. Por exemplo, se eu estou falando ali de dislexia, aprendizagem e língua estrangeira, eu preciso saber quem mais no Brasil, no mundo, já fala sobre isso. Até porque assim eu posso explicar qual é a relevância do meu trabalho, né? Porque senão, daqui a pouco eu estou escrevendo coisas que as pessoas já escreveram também, estou pesquisando coisas que as pessoas já pesquisaram. E o interessante de uma pesquisa é que ela seja minimamente original, assim. Então, é uma novidade esse termo, né, para a gente compreender esse cenário que existe e para a gente conhecer também a evolução do tema, né? Então, mas por que é importante a gente delimitar o estado da arte? Porque as nossas grandes agências de fomento no Brasil, tanto a CAPES como a CNPq, CAPES saiu com letra minúscula, desculpem, elas exigem que os trabalhos que os pesquisadores façam tenham alguma relevância social. Então, devem servir para contribuir para a sociedade de alguma forma. Se eu não faço esse estado da arte, eu não sei qual é a lacuna que existe, né? Então, eu preciso preencher as lacunas que já existem. A princípio, é para isso que serve o estado da arte. Mas aqui, ele tem um fator muito didático, que é justamente a gente aprender a fazer pesquisa. Como essa disciplina é metodologia da pesquisa, né? Então, ele serve para isso também. Quando a gente vai pesquisar sobre o estado da arte, a gente precisa pensar no tema, tá? O que eu quero pesquisar. Então, meu exemplo aqui, né? Pessoas com dislexia têm dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Voltando lá. Bom, onde e como que eu vou pesquisar? Bom, eu preciso sempre pensar nas minhas palavras-chave, elas vão me ajudar bastante a pesquisar nas plataformas. Então, por exemplo, o que eu tenho de chave aqui? Dislexia, língua estrangeira e aprendizagem. Então, a gente pesquisa em algumas plataformas. Por exemplo, eu posso pesquisar em revistas, não revistas essas que a gente compra em banca, né? Mas revistas, quando eu digo aqui, revistas periódicos científicos. Por exemplo, dentro do IFSU, nós temos a revista Tema. Eu posso muito bem pesquisar isso lá. Prof, não está aparecendo a apresentação. Está aparecendo como se fosse um print da tela para gente. Nossa, vamos lá então, vamos tentar de novo. Aqui.
Retomar. Vamos ver. E agora? Vamos ver. Tá carregando aí. Conseguem ver ali onde diz tema e onde posso pesquisar? Agora sim, prof. Ai, obrigada, gente. Isso, me avisem, por favor, tá? Então, voltando, né? Eu posso pesquisar esses termos em alguma plataforma de pesquisa, sejam elas revistas científicas, como, por exemplo, a nossa Tema, né, que é a revista do IFSU, ou eu posso pesquisar lá no Google Scholar, ou eu posso pesquisar numa plataforma chamada Cielo, que é onde temos um bom banco de revistas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui mais ou menos como que a gente faz a pesquisa, tá? Eu dei uns prints, mas melhor é se a gente puder fazer ao vivo a coisa. Vamos tentar. Deixa eu botar aqui. Revista Tema, por exemplo. Vocês estão enxergando a revista Tema aí? Tá meio trancado, Pro. Deixa eu tentar de novo. Tô vendo. Estão vendo? Ótimo. Tá. Então, eu posso vir aqui e pesquisar este conteúdo na revista. Por exemplo, se eu botar dislexia. A nossa revista não tem tantos artigos assim, então é possível que eu não ache nada, né? Olha, não achou nada. Vamos tentar outro tema. A aprendizagem. Ó, apareceu várias coisas sobre aprendizagem, tá? Então, a revista Tema é um dos bancos de dados, assim. Existem várias revistas na área da educação disponíveis. Não, ele tá travado. Ele não tá aparecendo nada. Eu não tô enxergando, pelo menos, a revista, nada. Pode estar travado para uns e para outros não, né? Para mim também está travado. Para mim também. Vamos tentar de novo. Para mim também. Ele... Vou assistir tudo. ele aparece travado também. Para mim, não. Tá travado. Acho que mais gente tem que desligar a câmera. E agora, gente? Opa. Consegue enxergar a revista? Agora eu sim. enxergo. Sim. Agora sim. Tá. Às vezes a gente precisa parar, retomar. Faz Também parte, enxergo né, gente? agora. Então, tá bom. Então, se eu colocar ali para pesquisar, por exemplo, aprendizagem, eu vou achar vários artigos sobre. Mas vamos procurar em outra plataforma, tá? Eu vou mudar aqui para o Google. Opa. Scholar. O Google Acadêmico. Tá? Essa parte do Google é uma parte... Essa parte do Google é uma parte onde a gente tem bem essas pesquisas acadêmicas aqui, ó. Inclusive, aqui embaixo já tem os periódicos. Conseguem ver o Google? Agora sim. Tá. Então, se eu botar aqui, por exemplo, dislexia, língua estrangeira e... Opa! Entrou errado. Dislexia, língua estrangeira e aprendizagem. Tá? Pedindo desligar o microfone, por favor, que senão fica um pouco de ruído. Tem alguém com o microfone ligado. Então, a gente vai achar vários artigos desse tema, tá? O que é importante fazer? Importante dar uma olhada nesses artigos. Deixa eu voltar numa coisa aqui. Então, aqui, olha só, nesse cantinho da esquerda da tela, eu vejo algumas datas aqui, tá? Vejam bem que se eu deixar assim, ó, a qualquer momento, eu vou ter 1.790 resultados. É um monte de coisa para eu ler, né? Ou pelo menos para eu passar os olhos. Mas a gente pode delimitar isso mais. Eu posso colocar, sei lá, quero artigo só desde 2020 ou desde 2018. Vamos botar só 2019 para cá. Bom, aí já melhora um pouco, 126 resultados, eu já consigo passar os olhos quando eu faço
né, para baixo ou para cima, aqui na tela do meu computador. O que é importante? É importante que a gente olhe eles, porque, bom, aquelas são as minhas palavras-chave, né? Então, eu vou olhar esse artigo e eu vou ver se tem alguma coisa a ver com o que eu estou pesquisando. Esse aqui eu abri aleatoriamente, por um acaso o resumo dele está em francês, fica um pouco mais difícil da gente ler, vamos voltar ali no outro. Deixa eu ver esse aqui. Tá. Então, essa aqui, olha só, é uma tese de doutorado que fala sobre educação superior, talvez não seja bem o que eu precise, né? Mas, enfim, eu posso ler esse resumo que está ali, depois eu posso pesquisar se me interessa, se eu lendo este resumo me interesso, faz parte do que eu quero pesquisar, bom, daí eu procuro mais um pouco, né? Daí eu vou baixar o artigo. Você sabe? Você sabe? Voltando agora lá para o nosso PowerPoint. Se o chá vai tomar! Gente, desliguem seus microfones, por favor. Então, tendo as palavras-chave e tendo essas plataformas, eu consigo, então, pesquisar sobre estes trabalhos que já existem, e aí eu vou vendo, né? Esse trabalho serve, o que eu estou lendo, esse resuminho que eu li ali, serve para o meu trabalho? Se não serve, bom, já descarta, nem salva, né? Se sim, salva lá em alguma pasta, lembrando que organização é uma coisa importante, né? Aí a gente lê o artigo, faz um resumo, guarda as citações que são importantes e as referências para a gente poder usar depois na escrita do nosso trabalho, tá? Então, a gente salva o artigo em uma pasta do seu computador aí que seja importante, né? Bom, aqui eu fiz aquele print, então, só para mostrar para vocês, né, que dependendo da data que eu coloco, do ano que eu quero pesquisar, eu tenho mais ou menos resultados de pesquisa. Essa aqui é uma outra plataforma, né, a Cielo, que também vou achar alguns artigos, muitos artigos aqui. E uma coisa importante para a gente fazer, então, para a nossa organização, é o seguinte, ó, a gente pode fazer um quadro colocando o autor, o título do trabalho, o local e o ano, né, que foi escrito. Isso aqui vai me servir muito para depois. Então, quem é o autor daquele artigo, qual é o título do artigo, onde que ele está, né, está nas atas, então, desse congresso internacional. Aqui embaixo eu coloquei, inclusive, a página que eu achei e o ano. Então, essa é uma parte importantíssima, não que as outras não sejam, mas que nós vamos dar o foco nessa próxima semana de trabalho, tá? Continuando, então, falando sobre metodologia. Para trabalhar, então, com a metodologia do projeto de pesquisa, a gente tem que pensar que tipo de pesquisa quer ser feita. Algumas dessas pesquisas já apareceram lá na primeira atividade que vocês fizeram na segunda semana, desculpa. Né? Então, e que técnicas de coleta e de análise de dados vão ser necessárias? Isso depende muito de cada tipo de pesquisa que a gente faz, tá? Outra coisa muito importante são os procedimentos éticos, né, para as pesquisas que envolvem os seres humanos. Às vezes a gente não dá muita bola para isso, mas dependendo do que a gente do que a gente vai pesquisar, pode afetar, sim, muito a questão ética ou não. Para trabalhos de pesquisa de pós-graduação, a gente sempre recomenda que passe por um comitê de ética. Eu acho que não é o caso do curso aqui, mas mais adiante, quando vocês tiverem que fazer esse trabalho, mesmo assim, da pesquisa a fundo, aí vocês vão receber orientações sobre isso, tá? Então, a metodologia, ela indica como realizar a pesquisa, né? Especificando as suas etapas, os procedimentos que serão adotados para cada uma das pesquisas. Então, tipos de pesquisa, normalmente elas podem ser
exploratórias, tá? Normalmente as pesquisas em educação, elas são assim, elas buscam uma abordagem de um fenômeno pelo levantamento de informações que poderão levar o pesquisador a conhecer mais a seu respeito. Normalmente é esse tipo de pesquisa que a gente trata. Ou elas ainda podem ser descritivas, né, que então vão descrever as características do fenômeno, ou são explicativas. No estudo dessa natureza, o pesquisador procura as causas e consequências da ocorrência do fenômeno. O caráter da pesquisa influencia todo o desenvolvimento da pesquisa, a começar pela maneira como o pesquisador determina os objetivos de sua investigação. Outra parte importante na metodologia é a gente pensar na população. Quem são os sujeitos da minha pesquisa? E nessa parte vai ser bem importante vocês delimitarem, por exemplo, no meu caso, né? Então, são disléxicos, alunos com laudo de disléxicos, do ensino médio integrado, de um campus do IFSUL, que estão fazendo língua estrangeira 1, por exemplo, né? Esses são os meus alunos. São 10 alunos, são 5 alunos, são 2 meninos, uma menina, então eu posso sempre descrever assim, com idade entre 14 e 16 anos. Bom, isso tudo faz parte da descrição, na parte da metodologia, da população de quem são os sujeitos da minha pesquisa. Para a coleta de dados, então, é importante também a gente buscar informações que vão nos ajudar a elucidar o fenômeno ou o fato que a gente quer desvendar. O instrumental deverá preencher os seguintes requisitos. Toda vez que a gente cria um instrumento ou usa de um instrumento, a gente precisa saber que ele é válido, que ele é confiável e que ele é preciso. Não adianta eu fazer um questionário com 50 perguntas e elas não serem precisas, né? Ou não me passarem a validade que eu preciso para a minha pesquisa. Tipos de instrumento de coleta de dados, vai depender muito da pesquisa, né? Se for uma pesquisa bibliográfica, documental, pode ser um questionário, pode ser um formulário, pode ser uma entrevista, pode ser uma observação, pode ser um diário de campo. E como que a gente faz a análise de dados? Também depende muito do tipo da pesquisa. Se é uma pesquisa quantitativa, muitas vezes a gente faz uma análise estatística. Se é uma pesquisa qualitativa, a gente faz uma análise de conteúdo, uma análise de discurso. Sobre os aspectos éticos, né? Então, normalmente, se a gente precisa que eles passem por pelo um comitê de ética, a gente precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido. A gente precisa que ele tenha um termo de aceite da instituição onde eu estou fazendo, né? Esse termo de consentimento, TCLE, é o termo que o participante da pesquisa assina, né, e concorda, e vai passar por um comitê de ética que, normalmente, dentro do Brasil, a gente faz passar pela Plataforma Brasil. Outra coisa importante num projeto é o cronograma, né, que ele pode ser feito de diversas formas. Eu peguei aqui a imagem de um, pode ser com xizinho, pode ser colorido. Já estamos terminando, tá, gente? Opa, aqui. Voltando. Então, aqui o nosso cronograma. Importante também colocar as referências, né? Que a gente vai estar usando para realizar esse projeto de pesquisa. Não necessariamente são as referências do meu texto que eu vou escrever depois como um TCC, mas do projeto em si, ele tem que ter as suas referências. E, às vezes, a gente passa um perrengue para escrever as referências, né? Porque se é artigo, eu tenho que colocar de um jeito, se é de um site, eu tenho que colocar de outro. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês um aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Acho que sim. Vamos ver se vocês enxergam. Então, esse aqui é um aplicativo que eu uso na tela do computador, né, o app Mentor, e eu coloco aqui... deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, eu coloco aqui os dados das coisas que eu quero referenciar, né, e ele elabora para mim as referências.
Então, por exemplo, quando eu usei com vocês ali aquele trecho do filme, né, ponto de mutação, como é que eu fazia referência disso? Eu coloquei os dados que eu tinha e ele, então, me coloca a referência assim, e aí eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V e coloco lá nas minhas referências. Gente, isso aqui é uma baita ajuda, né? Sem falar que ele fica salvo aqui, tá? E aí eu posso ir só acrescentando outras coisas. Existem outras plataformas que fazem isso também muito bem, por exemplo, a Mendeley e outras mais, tá? Essa aqui eu achei a mais simples de usar, gratuita, né? E pela internet, não precisa a gente baixar o aplicativo. Então, gente, é isso que eu tinha pensado para a gente conversar hoje. Deixa eu retornar lá para a nossa chamada, para eu poder enxergar vocês. Parar a minha apresentação. E agora, bom, temos 51 perguntas, 51 comentários aqui, vamos ver sobre o que eles são e em que eu posso ajudar vocês. Ai, gente, cachorro latindo, eu acho que era do meu vizinho, eu moro em apartamento, eu estava ouvindo aqui, acho que ela saiu para a rua e o cachorro realmente estava latindo. Eu também, eu gosto bastante. Desse aplicativo. Então, gente, aguardo as perguntas de vocês aqui. Então, olha só. Nós vamos focar no essa nossa terceira semana justamente nisso, tá, gente? No estado da arte, em ver ali qual é o tema que a gente vai pesquisar. Então, eu sugiro que realmente vocês pensem no tema que vão usar depois, porque esse trabalho não fica somente para essa disciplina, mas fica um trabalho que vocês podem depois colocar lá de fato no TCC de vocês. Então, nós vamos pesquisar sobre esse tema que aflige, né? Esse tema que nos aflige. Daí alguém está perguntando ali, ó, no caso da pergunta, a Carla, né? No caso de pesquisa com crianças, como funciona o TCLE, a gente dá para os pais assinar, tá? Mas aí isso vai vir depois na vida de vocês. O slide vai ficar disponível também, mas ele está no vídeo, mas eu posso colocar ele separado ali, porque alguém quer ir rapidinho só nele, eu coloco lá no nosso AVA. Paloma, dúvidas sobre o tema. Que tipo de dúvidas, Paloma? Um tema de educação, né? Quem não é professor já esteve com algum professor em algum momento na vida, né? Já esteve dentro de uma sala de aula, sendo aluno, por exemplo. Então, o que te incomodava na sala de aula? Podem ser coisas simples. Daqui a pouco, o que me incomodava lá era a quantidade de alunos que eu tinha na sala de aula. Bom, isso é um tema bem amplo, né? Quantidade de alunos numa sala de aula normal. Tá, 30 alunos é muita gente. Bom, então vamos pesquisar sobre qual é a quantidade ideal de alunos que tem que ter na sala de aula. Tá? Marla. Que ótimo. Já tinham? Bom, então agora nós vamos esquematizar nessa... Mas já tinham colocado, inclusive, o estado da arte? Então, agora nós vamos pesquisar justamente isso. Vamos ver exatamente ali, vamos colocar... podemos até acrescentar um quadro, né? E escrever uma, duas laudas sobre esse o estado da arte. Gestão escolar na educação infantil, interessante. Pode aumentar, né, o que vocês já têm, pode acrescentar no que vocês já têm. Afetividade, olha que tema interessante. Entre o professor e o aluno em sala de aula. Se o professor é mais afetivo, o aluno aprende com mais facilidade. Olha, gente, esse é um tema interessantíssimo e muito desafiador, né? Complicado também para pesquisar. É um tema que precisa ser bem orientado, digamos assim, né? Porque como é que tu pesquisa afetividade? E muito cuidado também com as questões éticas aí, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar uns alunos em que a professora não é carinhosa com eles e vai ter outros que a professora é mais carinhosa e aí vai ver quem é que aprende melhor.
Se quiserem conversar, se a Liette quiser conversar depois sobre isso em separado, a gente conversa, tá? Para ver como é que pode fazer com que funcione essa pesquisa, né? É um tema interessante, mas bem complicado de trabalhar. Autismo, Então, são vários temas que a gente tem. A educação é muito amplo, né? Temos mais uns 5 minutos, pelo que eu tinha programado, se vocês tiverem alguma pergunta a mais. Escola e família, uma parceria necessária em prol de uma educação de qualidade, é bom, um ótimo tema. Dislexia também, muito bem. Estou pensando sobre inclusão do aluno com necessidades especiais. Inclusão é um tema também bem amplo, né? Talvez tenha que delimitar um pouco mais. E é isso, gente. As dúvidas vão ir aparecendo, né? E, como eu disse para vocês ali com relação ao título, que muda, bom, os projetos e os pensamentos da gente também mudam, né? Não é obrigatório que vocês usem isso depois. A sugestão e a ideia, só para ser mais fácil a vida de vocês, é que essas laudas, essas páginas que vocês escrevam agora para delimitar o tema, sejam usadas depois no trabalho de vocês. Mas se quiserem depois mudar tudo radicalmente, também fiquem bem à vontade. Pessoal, eu espero que tenha sido de um bom proveito para vocês esse nosso momento. Sempre é muito bom ver todos aí. E eu vou pedir para aqueles que quiserem ligar suas câmeras, nós estamos com 59 pessoas online, né? Aqueles que quiserem ligar suas câmeras e se permitirem que eu tire uma foto nossa para a gente guardar, eu posso até botar lá depois no Moodle também. Isso, agora no momento a gente vai trabalhar com o estado da arte, é isso que a gente vai trabalhar nessa terceira semana, tá? Então, se alguém não quer foto, pode desligar sua câmera. Estão todos bonitos aí? Sorrindo? Deixa eu ver, tem uma pessoa... Liane, não estás aparecendo, Liane, tá só a tua parede? Aparece aí, Liane, para nós tirar uma foto. Deixa eu ver se eu consigo, gente, porque a coisa não é muito fácil aqui. Ah, Raquel voltou, isso aí, Raquel. Eu não enxergo todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu vou tirar 2 fotos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar mais gente aqui para baixo. Aí. Gente, foi um enorme prazer ter estado essa hora com vocês. Nos vemos de novo, deixa eu pegar meu calendário, no dia 18, né? Para a gente tratar de mais alguns assuntos, certo? A gente vai se acostumando com essa metodologia da coisa à distância, assim, com aulas, né? Com o Gui falando que é diferente da aula à distância que vocês normalmente têm no curso de vocês, né? Mas é isso então, gente. Boa noite para todos, para todas, um bom final de semana.